Paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. E o tema de hoje é sobre depressão. Depressão à luz da palavra de Deus. Depressão à luz da Bíblia. Para falarmos acerca desse tema, vamos meditar na palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 19 e versículo 2. 1 Reis, capítulo 17, versículo 19. E em 2 Reis, capítulo 1. Neste capítulo 17 de 1 Reis, fala acerca da depressão de Elias, acerca do profeta Elias e a depressão que ele viveu em um momento crítico, quando os profetas de Deus estavam sendo perseguidos e mortos, porque Jezabel, ela havia mandado matar os profetas do Senhor, quando Deus usou Elias para falar acerca do pecado que Acabe havia cometido. Acabe havia pecado ao transgredir as leis de Deus. Quando Acabe, ele se aliou, fez uma aliança, se casando com Jezabel, ele estava pecando. Ele cometeu um pecado de se afastar do Senhor. Acabe havia se distanciado de Deus, pecando ainda mais do que seu pai havia pecado. Acabe, ele conhecia as leis de Deus, mas se distanciou de Deus por causa de aliança política. Por causa da aliança, Acabe se distanciou do Senhor e permitiu, quando casou-se com Jezabel, que ela, junto com os profetas de Baal e profetas e seguidores da deusa Aserá, altares que eram para adorar a Deus em Israel, tornou-se altares onde adoravam Baal, onde ofereciam-se sacrifícios a Baal, e a ira de Deus estava grande contra Acabe e todo o povo. Mas Acabe, ele tinha em suas mãos o poder de decisão. Ele era líder do povo. Acabe estava reinando sobre o povo. Como rei, ele tinha o poder de decidir-se obedecer a Deus, e também era Acabe que deveria levar o povo de Israel através, se ele adorasse a Deus, através disso poderia levar o povo de Israel a servir a Deus. Acabe, ele era líder do povo, e como líder do povo ele tinha a responsabilidade muito maior do que liderar o povo, muito maior do que assentar sobre o trono, de cuidar da nação de Israel. Acabe tinha o compromisso. Deus havia permitido que ele se assentasse sobre o trono de Israel, mas para que o obedecesse, para que o povo, ele obedecendo,
o povo também se voltasse para Deus. Ele tinha esse compromisso de levar o povo a servir a Deus, de conduzir o povo aos caminhos retos de Deus. Era esse o compromisso, a responsabilidade de Acabe como rei de Israel. Mas quando ele, por aliança política, ele se uniu a Jezabel, que servia a outros deuses, de um outro povo com outros costumes, e permitiu que ela adorasse, oferecesse os profetas de Baal, os seguidores da deusa Aserá, oferecessem sacrifícios aos seus deuses no altar que era para ser oferecidos sacrifícios a Deus, sacrifícios ao Senhor. E o povo, Acabe foi responsável pelo povo ter virado as costas para Deus, para servir Baal e Aserá. E quando o profeta Elias foi usado por Deus para transmitir um recado da parte de Deus acerca do erro, do pecado cometido por Acabe, o profeta Elias apontou os erros de Acabe por causa daquela aliança que havia feito, e ele havia se afastado de Deus. E quando o profeta Elias transmitiu o recado de Deus, a rainha Jezabel, ela ficou irada com o profeta Elias e os profetas do Senhor. E começou então a perseguição contra os profetas. Muitos foram mortos naquela perseguição. E o profeta Elias, em 1 Reis capítulo 18, há um embate de Elias com os profetas de Baal e de Aserá, um desafio de Elias aos profetas de Baal e de Aserá no Monte Carmelo, em que os profetas de Baal, eles clamaram, mas Baal não enviou resposta. Mas quando o profeta Elias clamou, Deus enviou fogo dos céus. E quando Deus respondeu com fogo, o povo então começaram a dizer: só o Senhor é Deus. E naquele dia foram mortos os profetas de Baal. E quando a rainha Jezabel soube acerca do que havia acontecido, ela ficou enfurecida e jurou que o profeta Elias seria morto. E quando o profeta ouviu acerca do que a rainha havia dito, e também colocou soldados em sua perseguição para matá-lo, em 1 Reis capítulo 19, versículo 2, o profeta Elias temeu. Naquele momento ele se sentiu sozinho. Por isso que fala acerca da depressão de Elias. Foi o momento em que ele se sentiu só. Não estavam com ele os profetas do Senhor. Ele estava sozinho e sabia que Jezabel queria a sua morte, queria a sua destruição. E quando ele sentiu medo, se sentindo só, fugiu para o deserto e lamentou acerca da sua sorte, lamentou acerca do que estava acontecendo, se sentindo só. Ele pediu a Deus para lhe tirar a vida. Está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4.
Elias, ele passou por um momento depressivo, que significa momento de angústia, momento em que ele se isolou de todos. Ele se isolou de todos, indo para o deserto. E ali ele estava lamentando, dizendo que estava só. Ele naquele deserto, ele chegou em seu lamento a pedir a morte, pedir que Deus tirasse sua vida. E foi nesse momento também que Elias, desanimado, ele deixou-se levar pelo desânimo, não tinha mais perspectiva de prosseguir. Ele estava se sentindo desanimado, desejava desistir de tudo. Esse era o seu desejo naquele momento em que ele, por aquele momento, no momento em que ele estava passando, um momento difícil para Elias, se sentindo só, sem ter alguém que o ajudasse, sem ter alguém que estivesse do seu lado. E significa que o que ele sentiu naquele momento foi os sintomas de uma pessoa que se encontra em depressão. Mas ali Elias, isolado, no deserto, longe de tudo, de todos, ele prostrou-se sentindo sem forças e dormiu. Mas naquele deserto, naquele lugar que Elias se sentiu sozinho, sentiu que não havia quem o ajudasse e que chegou ao ponto de sentir o desejo de desejar a morte. Foi ali naquele lugar que Deus enviou, diz a palavra do Senhor, quando Elias estava sem forças, quando Elias havia pedido a morte. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. Elias então levantou-se e deparou-se com um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Quando Elias estava se sentindo sozinho, sentiu o desejo de morrer, ele queria jogar tudo para o alto, estava desanimado, pensando em desistir, pensando em parar. E desistir é o que sente a pessoa que está em depressão. Ela sente desejo de desistir de tudo. Ela sente o desejo de morrer, porque ela se sente sozinha, se sente desamparada, sem ter alguém que a ajude, e o que vem ao pensamento daquela pessoa são pensamentos de morte, o desejo de morrer. E naquele momento, Elias, se sentindo sozinho, ele que já havia chegado ao ponto de pedir a Deus que tirasse sua vida, ele estava deprimido. Mas quando Elias, naquele lugar, ele veio a adormecer, foi aí que Deus enviou o sustento para o seu servo. A palavra do Senhor diz: após algum tempo, o anjo o tocou, dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Novamente Elias foi alimentado e sentiu forças para prosseguir. Apesar da crise, dos problemas que ele sabia que teria que enfrentar, ele sabia que não era o fim do que estava acontecendo. Ele sabia que Jezabel ainda continuava lhe perseguindo.
Mas a palavra do Senhor diz que Elias, ao se alimentar, ele sentiu forças. E esse alimento, no sentido espiritual, significa alimentar-se da palavra, significa alimentar-se através da oração, alimentar-se se achegando a Deus. Elias sentiu voltar as suas forças para prosseguir. E a palavra de Deus diz que o propósito de Deus, o propósito divino, era fazer com que Elias sentisse ânimo. Deus o encorajou. Ele foi fortalecido por meio daquele alimento e também Deus o encorajou quando ele também entrou em uma caverna. Deus se manifestou falando com ele. Deus se manifestou falando com seu servo Elias quando ele estava triste, estava em um lugar escuro naquela caverna, tentando isolar-se de todos naquele lugar. Foi aí que Deus se dirigiu a ele naquela caverna, porque após Elias ele ter se alimentado, ele se levantou, caminhou durante 40 dias e 40 noites pelo deserto e encontrou uma caverna, onde entrou, onde se escondeu. E quando Elias se escondeu, quis se isolar naquele lugar, ficar longe de tudo, foi aí que Deus falou com ele. Foi aí que Deus falou com ele para encorajá-lo, porque a pessoa que está deprimida, ela necessita de palavras que lhe deem ânimo e coragem, porque está sem ânimo, está abatida, está desanimada, o desejo é abandonar tudo, é isolar-se de tudo, de todos, como estava Elias naquela caverna, tentando se isolar naquele lugar escuro. E quantos que em depressão sentem o desejo de que as outras pessoas não se aproximem dele ou dela, se isolam. Mas Deus, quando Elias se escondeu, se isolou naquela caverna, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, diz que Deus falou com ele. Quando ele tentou isolar-se ali, Deus se dirigiu ao seu servo Elias. Ele se encontrava triste, perturbado e depressivo. E o tratamento divino, o tratamento da parte de Deus para a vida do profeta Elias foi falar com ele. A palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. Elias, o profeta do Senhor, havia perdido a sua perspectiva de quem é Deus. E por isso ele estava ali escondido naquela caverna. Foi necessário Deus se dirigir ao seu servo. Deus falar com ele para que ele voltasse a ter ânimo. E quando Deus se dirigiu a Elias, ele perguntou a ele por que ele se escondia naquela caverna. E a palavra de Deus para o profeta foi para que saísse para fora, para que não permanecesse naquela caverna, isolado como estava naquele lugar. E a palavra de Deus foram palavras de ânimo ao seu servo.
quando Elias pediu ao Senhor a morte, pediu que lhe tirasse a vida, a palavra de Deus foi palavra que o encorajou. Quando Deus falou que ele saísse da caverna, e falou também a ele que longo era o caminho e que o Senhor tinha para ele realizar, o chamado que Deus havia feito, a missão que Deus havia lhe dado, não havia terminado. E Deus o encorajou, dizendo para ele que pensava que estava só, que mais ninguém como ele serviam a Deus, estavam na presença de Deus. Ele sentiu sozinho que só ele estava na presença do Senhor. O Senhor o encorajou, dizendo que ainda havia um povo que não havia se prostrado diante de Baal. Ainda havia um povo fiel, um povo temente. Deus mostrou ao seu servo Elias, que estava deprimido, se sentindo só e se isolando. Deus o encorajou, falando com ele que ainda restava um povo que servia ao Senhor. E Deus o encorajou também, fazendo com que Elias saísse daquela caverna, o fazendo entender que Deus tinha muito a realizar através dele. A palavra de Deus diz que Elias, ele já tinha sido, Deus provou estar com ele e que ele não estava só, quando ele, cansado, desanimado, antes de passar pelo deserto, ele havia dormido e foi alimentado pelo Senhor. A palavra de Deus nos faz entender que ele foi alimentado, foi preparado, porque ele passaria pelo deserto. E quando ele se alimentou, ele sentiu forças para prosseguir, mas passou pelo deserto, ficou no deserto 40 dias e 40 noites até chegar em Sinai, em Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou em uma caverna e foi dentro daquela caverna, quando estava se isolando ali, que Deus se dirigiu a ele. Quando ele estava pensando que estava só, que não havia restado mais ninguém que servisse a Deus, quando aqueles pensamentos estavam em sua mente, ele se sentindo que por ser muito zeloso pelas coisas de Deus estava naquela situação, ele sentindo que os israelitas haviam, o povo de Deus, abandonado a aliança com o Senhor, destruir os altares, matar os profetas, e ele se sentia só. Sentia só e falou ao Senhor que só ele havia restado. E o Senhor falou com ele que não era só ele que havia restado, ainda havia um povo que não havia dobrado o seu joelho diante de Baal. E Deus também falou com Elias, o encorajando, que longa era a jornada, porque ele tinha ainda uma missão para realizar para o Senhor. A palavra de Deus diz que Elias sentiu ânimo. Ele, através da palavra da parte de Deus, ele recebeu forças. Ele recebeu forças para sair daquele isolamento, para sair daquela caverna onde ele se escondia. Ele sentiu forças para sair dali e continuar a sua caminhada.
Ele tinha muito o que fazer, mas foi necessário Deus fazê-lo entender isso. A pessoa que entra em um estado de depressão, ela se isola, porque ela se sente sozinha, sente que não tem ninguém com quem ela possa contar, ela sente medo. A pessoa que está em depressão, em estado de depressão, sente profunda tristeza. E é necessário uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo para que aquela pessoa entenda que ela tem muito ainda para fazer. Ela tem muito ainda para fazer e que a solução para os seus problemas não é a morte, não é tirando a própria vida, não é desistindo de tudo, não é se isolando, se afastando de tudo e de todos, mas é sim ter ânimo, e Deus pode te conceder ânimo. Deus pode conceder ânimo, forças para você que está em depressão. Sabemos que a depressão, ela acomete, ela atinge vidas de pessoas de todas as idades. E há muitas vidas que sofrem por transtornos de ansiedade que levam à depressão. Há muitas vidas enfrentando a depressão, a ansiedade, pessoas até que por isso perderam a vida devido a tanto sofrimento causado pela depressão. Depressão, os possíveis sintomas: cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade, baixa autoestima, insônia, pensamentos frequentes de morte, pensamentos pessimistas, pensamento que tudo chegou ao fim, pensamento que tudo para ele ou para ela acabou, que nada mais tem importância, nada mais tem valor, sensação de impotência ou incapacidade. São os sintomas possíveis da depressão. Mas o Senhor, dentro da sua poderosa palavra, Ele está falando acerca desse sentimento, desses sintomas da depressão e como vencer a depressão à luz da palavra de Deus. Em Salmo de número 37, versículo 5, entregue-se a Deus de todo o seu coração, para ouvir constantemente a sua voz. Provérbios 3, 5, ele sempre tem um escape para nós. A morte não é, entenda bem, a morte não é a solução para a depressão. Apesar de você pensar que a morte pareça ser um caminho que oferecido para você, o diabo faz você pensar que através da morte você vai ter alívio, através da morte tudo vai acabar. Ele mostra a você um caminho convidativo para o alívio da dor. O que Satanás faz? Ele coloca na mente da pessoa que está deprimida, se sentindo sozinha, sentindo que tudo acabou para ele, para ela. Ele oferece um caminho convidativo, mentindo, enganando, levando aquela pessoa a pensar que o alívio para a sua dor será a morte.
Em Salmos 46, versículo 1 e 7, o Senhor diz: descanse nele, pois assim como ele, entenda bem, Salmos 46, de número 46, versículo 1 e 7, o Senhor fala para descansar nele, que ele te socorrerá. Em Provérbios 3, 7, fuja do pecado e afaste-se daquilo que você sabe que só te leva à destruição. E Eclesiastes também, capítulo 4, versículo 8 e 12. Em Eclesiastes fala: busque ajuda. A pessoa que está em depressão, primeiro é necessário buscar a Deus, mas também há uma grande necessidade de procurar profissionais também para que possam ajudá-los. Precisam da ajuda espiritual que vem da parte de Deus, por meio da palavra de Deus, da oração, e a ajuda também de médicos, de profissionais. Para a palavra de Deus diz em João, capítulo 15, versículos 12 e 17. A palavra do Senhor diz, fala acerca do amor. Essa mensagem em João 15, 12 e 17 fala acerca do amor de Deus para conosco. A pessoa que está deprimida, uma das coisas também, um dos sentimentos pela pessoa deprimida é sentir-se que ninguém a ama, mas o Senhor, Ele fala na sua palavra acerca do seu amor para com todos nós. E também dentro da palavra de Deus, quando Elias, ele mesmo cansado, ele se sentou debaixo de um arbusto e ali orou e pediu a morte. Para ele disse que já bastava e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Ele deitou ali e dormiu. Foi quando o Senhor o alimentou, o preparou para a longa jornada que ele teria que percorrer. E quando Deus falou com Elias no lugar onde Elias se encontrava, escondido em uma caverna, mas Deus o encorajou, e nas palavras de Deus, palavras de encorajamento para Elias, foi para que ele prosseguisse, que longo era o seu caminho. Não terminava ali. Não era para ele parar ali, nem mesmo continuar pensando em morrer, porque não havia acabado. O que Deus tinha para ele ainda não havia terminado. E quantos que em depressão pensam que tudo acabou para ele, tudo acabou para ela, devido à depressão, à tristeza, à angústia, e se isolam, sentindo que tudo está acabado. Mas o Senhor, dentro da sua palavra, Ele está agora te dizendo, é para você continuar, é para você retomar o que antes você fazia, você que antes estava em seu trabalho, exercendo sua profissão, mas foi entrando em seu coração a tristeza, a angústia, a ansiedade. Você foi se frustrando e chegou ao estado que você se encontra oprimido, desolado, se sentindo acabado, em total isolamento, longe de
tudo e de todos. E nesta palavra em que fala que Deus falou com Elias para prosseguir, Deus também, Ele está dizendo para você que não está acabado como você está pensando, que tudo acabou, que tudo chegou ao fim. O Senhor, através do seu poder, Ele pode fazer você retomar o que você fazia antes. Você voltar ao que você era antes. E Deus está, por meio da sua palavra, te encorajando para que você deixe de se isolar, pensando que tudo está perdido, e deixe também de desejar a morte, porque o diabo tem enganado a muitas vidas, fazendo muitas pessoas pensar que com a morte tudo termina, pensar que a morte é a saída. Ele está te enganando porque ele quer te destruir, e também ele quer ganhar a sua alma, porque a pessoa que tira a própria vida, quando Satanás leva alguém a tirar a própria vida, é porque ele quer destruir aquela vida. Ele engana, fazendo a pessoa pensar que através da morte virá o alívio. É sempre o que vem ao pensamento daqueles que pensam em suicidar-se, colocar um ponto final na própria vida. O que vem à mente daquela pessoa é que ela sente triste, angustiada, sente desamparada, se afasta de tudo e de todos, e depois começa a pensar que a saída para a sua vida, o que vai lhe trazer paz, sossego, se engana pensando que é a morte. Todos aqueles que na mente passam pensamentos suicidas, eles se enganam. O próprio diabo engana a pessoa que tem pensamentos de morte, que pensam em tirar a vida, é que terão alívio com a morte. E aquela pessoa tem essa sensação de que o alívio virá através da morte, e enganada, porque é o diabo quem engana, enganados, muitos chegaram a tirar a própria vida, chegaram a colocar um ponto final na própria vida, devido à tristeza, à angústia, isolado de todos e pensando que a única saída seria a morte, acabaram tirando sua própria vida. Mas hoje o Senhor está, por meio dessa palavra, por meio dessa transmissão, falando com você. A morte não é o alívio para ninguém. A morte não trará alívio para a sua vida. O diabo tem colocado na sua mente. Eu sei que é Satanás, porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele já tirou tudo que você tem. Tirou o seu ânimo, o prazer, a vontade de viver. Fez você desistir de tudo, isolar-se de tudo e de todos. E agora ele tem colocado na sua mente esses pensamentos de morte, pensamentos de destruição. Tem feito você pensar que a morte trará alívio para você. Tem feito você pensar que morrendo você já não sentirá mais essa angústia que você tem sentido. Mas o Senhor me manda dizer para você que você, tirando a sua vida, o único que pode tirar a vida ou a dar é o nosso Deus. Ele fala em sua palavra, ele tira a vida e a dá. Fora Deus, ninguém mais tem poder para tirar a vida ou dar a vida.
E o Senhor que oferece vida hoje para você, a salvação, dê ouvido à palavra do Senhor e entregue sua vida ao Senhor e não a Satanás. Não deixe se levar pelo engano do diabo, que está colocando na sua mente pensamentos de morte, pensamentos de destruição, que está te enganando, fazendo você pensar que com a morte virá o alívio, a saída que você procura. Com a morte é destruição. E a morte também, longe da presença de Deus, é destruição total, porque o homem que morre longe da presença de Deus, ele perde a sua salvação, a vida eterna oferecida pelo Senhor. O diabo está te enganando porque ele quer que você perca a vida eterna oferecida por Jesus. E o Senhor hoje me manda falar para você que não é um momento de parar, de desistir de tudo. Não é hora de desistir de tudo, porque Deus, ele tem muita coisa a fazer na sua vida. Deus tem muito a conceder para você. Não é momento de desistir, mas sim de retomar as suas atividades, a sua vida profissional, que você desistiu de tudo, deixou o emprego. Em muitos casos, muitos se afastaram da família, se afastaram dos amigos por causa da depressão e estão isolados, longe de tudo, longe de todos, só sentindo o desejo de morrer. Mas o Senhor, ele oferece vida para você, e também junto com a vida que ele oferece a você a oportunidade de retomar a sua vida, a chance de você, na sua presença, ser feliz. Essa tristeza, essa angústia que você está sentindo no seu coração, o Senhor tem poder para transformá-la em alegria. Esses pensamentos ruins, esses pensamentos malignos, você já não dorme, você não tem paz, você não tem sossego. O Senhor hoje oferece para você uma vida diferente, se você entregar a sua vida a Ele. Não estou dizendo para aquelas pessoas que estão em tratamentos médicos devido à depressão. É necessário, sim, tratamentos médicos para a depressão, mas também é necessário você entregar a sua vida ao Senhor, porque o Senhor Jesus tem poder para fazer mudanças. Hoje, esse tema depressão, estamos falando sobre ele à luz da palavra de Deus. Então, além de procurar um médico, procurar um tratamento para esse mal que está acometendo a sua vida, aproxime-se também do Senhor Jesus, entregue sua vida ao Senhor Jesus. Irei agora orar, irei pedir para o Senhor libertar você desse mal que está te oprimindo, desse mal que está tirando a sua paz, que está tirando o seu sossego, que tem feito você pensar em tirar a sua vida. Jesus te oferece vida, ele não quer ver você destruído, você destruída. Ele não quer que você tire a sua vida, mas ele oferece vida para você. Quem tem colocado na sua mente esse pensamento, dentro da palavra de Deus, eu falo para você que é Satanás. Mas vamos agora orar, vamos agora pedir para que o Senhor tire do seu coração essa tristeza, essa angústia, esse desespero, esses pensamentos de morte da sua mente e pensamento também de jogar tudo para o alto,
de desistir de tudo, você que já estava pensando em tirar a sua vida, quantos que já haviam preparado tudo para tirar a vida, vamos agora buscar a Deus, entregue sua vida ao Senhor. Nesta oração, repete junto comigo esta oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, para que o Senhor realize em minha vida uma obra completa, a obra de libertação. Entrego minha vida ao Senhor, te aceitando, porque quero ter uma nova vida, uma vida de paz, uma vida de alegria. Não quero continuar mais nesta vida de sofrimento, nesta vida que tem me tirado a paz, que tem me angustiado. Senhor Jesus, através do teu poderoso sangue, realiza a obra completa na minha vida. Realiza a obra me dando a salvação. Amém e amém, Jesus. Creia o Senhor Jesus. Ele tem poder para mudar, para transformar a sua vida. Não é Ele que tem levado você a ter esses pensamentos malignos, porque pensamentos de morte são pensamentos malignos. Vidas que vivem dia e noite com pensamentos de morte, pensamento de tirar a própria vida, pensamento de acabar com tudo. É o diabo que tem colocado isso na sua mente, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus, ele veio para oferecer vida, libertar os cativos e oprimidos. A depressão, ela oprime, mantém a vida que está deprimida, ela está cativa. Mas o Senhor Jesus oferece a você libertação. O Senhor Jesus oferece a você uma vida nova, uma vida de paz, não uma vida de constante opressão, uma vida sem paz, longe de tudo, de todos, que levou você a se afastar até daquelas pessoas que você ama, de quem você não queria ter se afastado. Jesus oferece para você uma nova vida. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Ela já limpou o pé?